Me diz uma coisa. Como é que um país que passou 4 anos mergulhado numa crise política sem precedentes agora descobre que o chefe do Gabinete de Segurança Institucional, justamente o cara que comandava a inteligência do governo Bolsonaro, afirma ter Alzheimer desde 2018? Você percebe a gravidade dessa informação? Você percebe o tamanho do buraco que a gente está olhando? Porque eu confesso, quando eu vi essa notícia, a primeira pergunta que passou pela minha cabeça foi simples e óbvia. Como é que alguém com uma doença degenerativa que afeta a memória, tomada de decisão e lucidez, ocupa um dos cargos mais sensíveis da República? E aí, claro, veio a segunda pergunta. E Bolsonaro sabia? E antes que alguém apareça dizendo que eu estou discriminando pessoas com Alzheimer, não estou. E faço questão de reforçar isso. Quem tem Alzheimer merece cuidado, tratamento, respeito, acolhimento. O problema aqui não é a condição de saúde do general, é o cargo que ele ocupava. É a responsabilidade que recai sobre quem ocupa a chefia do GSI, que coordena inteligência, segurança presidencial e operações estratégicas do país. Só que aí, quando você vê a notícia sendo empurrada pela mídia tradicional, a coisa vem sempre com aquele tom asséptico, neutro, quase burocrático, como se fosse só mais uma curiosidade sobre a vida do general Heleno. E eu, sinceramente, olho para isso e penso, pois é, você viu essa notícia? Pois é, mas a história não é bem assim. Porque a verdade é que essa revelação não cai do céu. Ela aparece depois que ele é condenado, depois que ele vai cumprir pena, depois que a casa caiu para aquele grupo que tentou colocar o Brasil de ponta cabeça. E aí, como num passe de mágica, surgem relatórios médicos, diagnósticos, justificativas. Hoje nós vamos falar sobre isso. Hoje eu quero te mostrar o que realmente está por trás dessa narrativa que começa a pipocar por aí e que, na minha opinião, tenta suavizar, desviar ou até humanizar ações que foram profundamente antidemocráticas. Porque a mídia vai contar essa história como um drama pessoal, como uma tragédia humana. Mas o fato não é bem esse. A verdade não é exatamente essa. O que está em jogo é outra coisa. E eu quero que você fique comigo até o final, porque isso aqui não é um caso isolado. Isso aqui faz parte de um padrão, de uma estratégia, de um roteiro que a extrema-direita, aquela que nunca respeitou a democracia brasileira, tenta repetir sempre que é encurralada. Então, vamos por partes. Vamos desmontar essa narrativa. Vamos entender o que aconteceu e, principalmente, vamos conversar sobre o que isso significa para o futuro do país. O general Augusto Heleno, que foi chefe do Gabinete de Segurança Institucional durante todo o governo Bolsonaro, disse: agora, em 2025, já condenado, que tem Alzheimer desde 2018. Segundo os próprios registros médicos apresentados durante o exame feito no Comando Militar do Planalto, ele relatou perda de memória recente, uma condição degenerativa em evolução, e ainda assim ocupou entre 2019 e 2022 um dos postos mais estratégicos da República, o Comando da Inteligência Nacional e da Segurança Presidencial. E aqui, na minha visão, é onde tudo começa a ficar, no mínimo, estranho. Porque é o seguinte, Alzheimer não é gripe, não é algo que passa, não é algo que você tem de leve, não é uma condição que não interfere em absolutamente nada. É uma doença séria, progressiva, que exige acompanhamento e que, cedo ou tarde, impacta julgamento, percepção, atenção e memória. Então, quando me dizem, mas ele estava lúcido na maior parte do tempo, ou, mas a médica disse que ele parecia alerta, eu fico pensando, alerta para quê? Alertas são úteis. Mas quem comanda a inteligência de um país precisa de estabilidade cognitiva, precisa de memória, precisa de precisão.
Estamos falando de decisões que envolvem segurança nacional, planejamento estratégico, monitoramento de ameaças internas e externas. E aí entra a minha análise. Na minha visão, essa revelação aparece agora como uma ferramenta narrativa. Porque enquanto estavam no poder, enquanto estavam conspirando, enquanto estavam fazendo reuniões gravadas falando em virar a mesa, ninguém falou nada sobre doença degenerativa. Ninguém mencionou Alzheimer. Ninguém levantou preocupação com capacidade cognitiva. Só agora, com condenação, com pressão judicial, com riscos reais de responsabilização por atos antidemocráticos, é que surge essa informação. E, honestamente, eu não vejo isso como coincidência. Agora, vamos ao que interessa. O que isso significa? Primeiro ponto. Isso coloca uma sombra em toda a estrutura de comando do governo Bolsonaro. Se ele realmente sabia, e é difícil imaginar que não soubesse, então estamos falando de um presidente que colocou um general com Alzheimer no posto mais sensível da República. E se ele não sabia, então estamos falando de uma gestão tão desorganizada, tão irresponsável, tão improvisada, que nem sequer avaliava as condições de saúde mental ou cognitiva de quem colocava em cargos de altíssima responsabilidade. E aí, claro, eu conecto com o que já vimos antes. Lembra do plano golpista de 2022? Lembra da reunião em que Heleno disse claramente que era preciso virar a mesa? Lembra do dia em que Bolsonaro disse, também gravado, que não podia deixar a eleição acontecer? Pois é, Alzheimer não faz ninguém participar de reunião golpista. Alzheimer não coloca palavras na boca de ninguém. Alzheimer não fabrica convicções antidemocráticas. E isso é importante dizer. Convicções antidemocráticas não são sintomas, são escolhas, são ideologias, são projetos de poder. O que eu vejo aqui é um movimento típico da extrema-direita quando está com a corda no pescoço. Transformar responsabilidade em fragilidade. Transformar dolo em confusão. Transformar ataque à democracia em problema médico. E olha, isso não é novidade. É a mesma cartilha usada em vários lugares do mundo. Nos Eliseua, quando extremistas precisam escapar da responsabilidade, também surge doença, também surge confusão, também surgem alegações de incapacidade. Quando convém, é lucidez total. Quando aperta, vira quadro clínico. E quem paga o pato? Adivinha, sempre nós, o povo. Porque enquanto eles inventam narrativas, quem fica vulnerável é a democracia, é o país, é o trabalhador que sofre quando governos irresponsáveis tomam decisões desastrosas. E aqui entra mais um ponto que me incomoda. A mídia tradicional, aquela que adora fingir neutralidade, já começa a tratar esse assunto como drama humano, quase como uma novela. Ah, veja que caso triste. Ah, o general está doente. Ah, a idade pesa. Só que o que eles escondem é que o verdadeiro objetivo dessa narrativa é desviar o foco do que importa, que é o seguinte. Tivemos um chefe da inteligência nacional participando de discussões golpistas, enquanto dizia sofrer de perda de memória importante. Tivemos uma estrutura de Estado ocupada por pessoas sem condições, ou com condições ocultadas, tomando decisões sobre segurança do país. Tivemos um governo que ignorou completamente responsabilidade institucional e colocou interesses políticos acima da estabilidade do Brasil. E eu insisto, não estou dizendo que quem tem Alzheimer não pode ter dignidade, vida plena, respeito ou espaço na sociedade. Deve ter tudo isso, mas não no comando de uma agência de inteligência, assim como um míope, como eu, não pode dirigir sem óculos. Simples assim. E tem mais. Agora o discurso fica sendo coitadinhos. Bolsonaro diz que tem lapsos. Outro general diz que tem labirintite, insônia, pressão alta. Outro fala em estado emocional abalado. E daqui a pouco, que surpresa, toda a cúpula da extrema-direita vai alegar incapacidade cognitiva para tentar suavizar responsabilidade pelos crimes cometidos.
A pergunta que eu faço é: se todo mundo está doente, quem estava governando o país? E mais importante, o Brasil estava entregue a quem? Porque se a gente aceita essa narrativa, estamos dizendo que um governo inteiro que tomou decisões sobre pandemia, Amazônia, economia, armas, defesa, educação, segurança e democracia estava sendo comandado por pessoas que agora alegam não ter plenas condições. E isso para mim é simplesmente inaceitável. E fere diretamente o quê? A responsabilidade fiscal, a responsabilidade institucional, a própria democracia. Porque democracia não funciona com improviso, com desculpa, com insanidade seletiva, com lucidez intermitente. Democracia exige responsabilidade. E responsabilidade não combina com discurso conveniente. E o que podemos aprender depois de analisar esse caso do general Heleno? De olhar para a forma como a mídia descreve a situação, de ver a reação da extrema-direita e de perceber o padrão que se repete, eu chego a uma conclusão que, na minha opinião, é incontornável. Essa notícia não é sobre doença. Essa notícia não é sobre fragilidade humana. Essa notícia não é sobre um general idoso precisando de cuidados. Essa notícia é sobre responsabilidade. É sobre democracia. É sobre a incapacidade ou desinteresse de um governo inteiro em proteger o país dos seus próprios delírios autoritários. Porque, para resumir, quando você vê o chefe da Inteligência Nacional alegando Alzheimer desde 2018 e ainda assim ocupando o cargo entre 2019 e 2022, não estamos falando de um caso individual. Estamos falando de algo muito maior. Um governo que brincou com a segurança do Estado brasileiro e que, agora que a conta chegou, tenta desviar o foco. E eu não caio nessa. Na minha opinião, essa narrativa médica que surge de repente, esse desfile de diagnósticos tardios, esse eu estava doente, não é coincidência. Isso tem objetivo político claro: fragilizar a responsabilização e, ao mesmo tempo, tentar construir uma cortina de fumaça. Porque vamos ser realistas. Se fosse só doença, só fragilidade, só condições clínicas, a extrema-direita poderia ter pedido afastamento, substituição, exames, acompanhamento. Mas não. Enquanto estavam tentando articular ruptura democrática, ninguém estava confuso. Ninguém estava com memória fraca. Ninguém estava debilitado. Pelo contrário, os discursos eram firmes, as falas eram agressivas, os planos eram claros. Era a famosa coragem golpista que alguns deles adoravam ostentar. E agora? Agora aparece uma longa lista de doenças e sintomas. Agora todo mundo está abatido. Agora todo mundo precisa de atenção especial. E veja, eu não estou desumanizando ninguém. Tudo isso merece cuidado e tratamento. Mas não é desculpa para ataque à democracia e, principalmente, não é justificativa para colocar o Brasil em risco. E aqui entra algo que eu acho que a gente precisa conversar com toda a serenidade política do mundo. Se a extrema-direita realmente acredita que os seus líderes, ex-ministros, generais e articuladores estavam incapacitados cognitivamente, então quem eles acham que estava governando o país? Porque, na prática, estão dizendo que Bolsonaro montou uma cúpula militar repleta de pessoas supostamente sem condições plenas de ocupar os cargos mais importantes da República. E isso tem duas possibilidades. Ou é verdade, e então estamos falando da maior irresponsabilidade administrativa da história recente do Brasil. Ou é mentira. E então estamos falando de uma estratégia calculada para tentar fugir da responsabilização. Nenhuma das duas é boa. Nenhuma das duas deve ser aceita com normalidade. Nenhuma das duas pode ser tratada pela mídia como se fosse apenas um capítulo dramático da vida de um general. E tem outro ponto que sinceramente me irrita: a tentativa da grande mídia de transformar isso numa novela, num drama humano, como se o problema fosse: ai, que triste, ele estava doente. Não. O problema é:
alguém com condição neurológica degenerativa ocupou o comando do GSI e participou de discussões contra a democracia. É isso. E isso não pode ser maquiado. E se a gente não falar disso com clareza, com firmeza, com compromisso democrático, abrimos espaço para que o mesmo padrão se repita. Porque foi sempre assim. Na hora de atacar a democracia, eles são fortes, determinados, coerentes, convictos. Na hora de prestar contas, surge confusão, doença, amnésia, fraqueza. E o Brasil precisa romper com esse ciclo. Precisa olhar para essas narrativas com espírito crítico. Precisamos, como sociedade, aprender a diferenciar doença real, que existe, que merece cuidado, que merece respeito, de narrativa construída para suavizar responsabilidades. E é por isso que, para mim, o recado final desse vídeo é simples. Fique de olho. Não aceite tudo o que te contam. Questione sempre. Questione a mídia. Questione os discursos prontos. Questione o que tentam empurrar goela abaixo como se fosse natural. Porque quando alguém tenta medicalizar a extrema-direita, quando tentam transformar convicção antidemocrática em problema neurológico, eu já sei que vem manipulação por aí. E se tem uma coisa que eu aprendi nos últimos anos é que a democracia brasileira precisa de vigilância constante. Principalmente agora, quando os responsáveis começam a enfrentar consequências. E agora eu quero saber de você. O que você acha disso tudo? Você acredita nessa narrativa de que várias figuras do antigo governo estavam incapacitadas e, mesmo assim, comandavam setores inteiros do país? Ou você enxerga isso como uma estratégia para desviar a atenção do que realmente importa? Deixa aqui nos comentários, porque o seu ponto de vista ajuda a construir essa comunidade crítica, consciente e comprometida com a democracia. E claro, se você concorda com essa análise, se você acha que precisamos falar abertamente sobre esses absurdos, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo. É assim que a gente fura a bolha. É assim que a gente impede que a história seja reescrita por quem sempre tentou manipular a verdade. E para encerrar, eu quero deixar aquela frase que resume tudo que eu acredito. O Brasil é dos brasileiros.